Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série sobre indústria, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de indústria, sobre etapas da produção, sobre modelos de produção industrial e quais são as heranças que a indústria deixou aí, né, na sociedade moderna. Então vamos lá. Para começar, né, a gente terminou a aula anterior falando dos significados de indústria. A indústria é uma atividade de transformação, a indústria agrega valor e com isso, né, ela vai definir o nível de desenvolvimento dos países e vai promover aí um monte de mudanças sociais e econômicas. Bem, a gente pode classificar a indústria de diferentes formas, e a primeira delas é olhando para quem é o dono das indústrias. E aí tem indústrias que são públicas, indústrias privadas ou estatais e indústrias de capital misto, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Empresa privada, opa, tem um errinho aqui. Deixa eu já corrigir antes que fique feio. Aqui, peraí. Aqui são privadas e aqui são públicas, né? As estatais são públicas. Pronto, agora sim está certo. Então, empresa privada é aquela, né, que tem um dono privado. Esse dono pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas, pode ser uma outra empresa, tá? Uma empresa pública ou estatal é aquela que pertence ao Estado, que pertence ao governo. E hoje existem empresas de capital misto, né? Parte da empresa pertence ao governo, parte da empresa ela é privada, pode ser negociada em bolsa, ter ações e por aí vai. Geralmente, né, quando a gente olha países que são desenvolvidos, são países que vão ter muitas empresas privadas. Países que são emergentes são países que ainda vão ter muitas empresas públicas, principalmente em setores de base ou setores que são estratégicos, tipo comunicação, energia, abastecimento de água, tá? É, e países que têm empresas aí de sociedade e economia mista, a gente vai encontrar em países que são emergentes, subdesenvolvidos, industrializados, mas que privatizaram, né, algumas das suas empresas estatais. Isso não é bem uma regrinha, tá? Em países desenvolvidos tem estatais, também tem estatais em setor de base. Um exemplo é a Enel, que agora oferece energia aqui no Brasil, ela atua como uma empresa privada, mas ela é uma estatal italiana, né? Então o governo da Itália tem participação aí nela, tá? Então depende, né, do lugar e do momento, mas geralmente, né, países desenvolvidos vão ter ali capital privado em maior quantidade. Eu posso olhar para a indústria também de acordo com aquilo que ela produz. E aí, a gente vai ter três tipos de indústria: indústria de base, indústria de maquinário e indústria de bens de consumo. A indústria de base, ela vai produzir matéria-prima ou bens intermediários, ou seja, bens que serão transformados em outras coisas. Por exemplo, o moinho transforma, né, o trigo em farinha, né? A farinha é um bem intermediário que depois vai virar pão, vai virar bolacha, vai virar pizza, massa, sei lá o quê, né? Geralmente, a, a indústria, né, de base, ela vai produzir coisas que não são duráveis. Qual que é a ideia aqui? São produtos, né, que eles, uma vez que eles são consumidos, eles deixam de existir. Voltando ao exemplo da farinha. Uma vez que a farinha, né, se transforma em pão, deixou de existir farinha, passou a existir o pão. Né? Uma refinaria de petróleo transforma petróleo em gasolina, o petróleo em plástico. Uma vez que a gasolina é queimada no motor, ou uma vez que o plástico se transforma num óculos, né, ele deixou de existir enquanto matéria-prima, tá?
Magn- Indústria de maquinário pesada vai produzir aí bens de produção ou bens de capital, né? Bens que a gente usa para gerar coisas. São produtos duráveis, né? Já que o uso não vai deteriorar o produto, né? Um exemplo disso são máquinas. Aqui, ó, maioria dos países desenvolvidos vão ter uma grande quantidade desse tipo de indústria. É aqui que mora a tecnologia. Eu costumo dizer para os alunos que o segredo não está no iPhone, mas nas máquinas que fabricam as peças do iPhone, tá? Entre elas os chips. E por fim, indústria de bens de consumo. Indústria de bens de consumo faz o que a gente chama de produto final. E esse produto final ele pode ser durável, né, cujo uso não vai deteriorar ele de imediato, ou não durável, né? Como, por exemplo, aqui, ó, alimentos, combustíveis, produto de uso único, tipo papel higiênico, né? Usou uma vez, já era. Bem, falando de bens, os bens, né, eles se classificam da seguinte forma: bens de produção, né, vão sair ali das indústrias de maquinário, né, ou bens de capital. Bens intermediários, né, a matéria-prima processada, peças ou componentes, sai principalmente da indústria de base. E bens de consumo que são destinados aí ao mercado consumidor. Bens intermediários geralmente vão para outras indústrias. E aí a gente vai ter os não duráveis, né, onde o consumo vai destruir o bem, por exemplo, alimentos, os semiduráveis, que têm duração, né, utilidade limitada, por exemplo, vestuário, e os duráveis, né, o bem pode ser usado por muito tempo sem alterar aí suas características naturais. Eu vi um errinho aqui. Duração barra utilidade. Bem, pensando em produção industrial, existem 3 estágios da produção industrial. Teve o artesanato, depois veio a manufatura e depois veio a indústria, que é a maquinofatura. Cada um desses estágios, ele teve ali meio que um período de transição, né? O artesanato tinha ali o trabalho de uma pessoa só ou de uma família para produzir uma coisa. Daí a gente tem a transição ali para a manufatura, onde se desenvolvem mais ferramentas, divide-se melhor o trabalho, né? E depois vem aí a maquinofatura, onde se divide o trabalho com máquinas, né? E agora a gente já está, né, num outro momento da indústria que a gente vai falar mais para frente, né, com o uso de robôs, equipamentos de inteligência artificial e por aí vai. Bem, eu deixei aqui, depois vocês leiam com calma, né, mas são as fases da produção industrial em detalhes, né, o que era o artesanal, o que era manufatureiro, o que era a fase moderna ou indústria. Nisso tudo, a gente pode depois montar um quadro, né, para diferenciar a produção do artesanato, para diferenciar a produção da manufatura, para diferenciar aí a indústria e para onde está indo a indústria, né, que seria o que se chama hoje de indústria 4.0. E por fim, né, existem modelos de produção, né? Vocês estão vendo aqui alguns modelos de produção que são importantes. O Taylorismo, que foi um cara, né, que organizou ali as pessoas nas indústrias, dividia as tarefas, controlava o tempo, né, especializava as pessoas, às vezes até em virar uma chavinha, um parafuso. Depois o Fordismo, que é a linha de montagem, a esteira, né, da linha de montagem. Lembra do filme do Charlie Chaplin, né? Mão de obra especializada, o trabalho era repetitivo, né? Tinha ali a linha de montagem, o esteira. Depois veio o toyotismo, né, que usa uma série de tecnologias. Enquanto o Fordismo fazia tudo igual, tudo padronizado, né, o toyotismo ele criou uma maneira de personalizar um pouquinho os produtos. Então dá para ter um pouquinho de variedade, se controla a qualidade, né, e se produz também de acordo com a demanda, né? E existe um sistema ali dos nórdicos, né, chamado volvismo, né, da Volvo. Então tem que ter uma relação, né, grande com a indústria automobilística, né? Ford com a Ford, Toyotismo com a Toyota, né, Volvismo com a Volvo.
Aqui é uma maneira, né, de pensar no trabalhador, aperfeiçoar o trabalhador, investir no trabalhador, ele vai produzir mais e produzir melhor. E aí, se a gente pensar, né, esse processo de industrialização deixou na sociedade algumas heranças. A gente vai ter aí desenvolvimentos de redes, sistemas de transporte. A gente teve o desenvolvimento da educação, o nosso modelo de educação ele copia, né, a organização industrial. A gente tem, né, o consumo de massa e até a mudança de hábitos das pessoas, né? Uma vez que a indústria barateia e dá acesso às pessoas passam, por exemplo, a usar mais roupa, até porque elas vieram para a cidade e elas se veem todo dia, então as pessoas meio que passaram a ter uma necessidade de estar sempre com uma roupa, por exemplo, diferente. Só que nem tudo, né, são flores. A indústria, né, deixa também um monte de lixo, um monte de tranqueira, causa aí alguns problemas ambientais também numa escala, né, que antes a gente não causava. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês e só refrescando a memória, né? Agora a gente acrescentou aí mais alguns significados à atividade indústria. Ela é uma atividade de transformação, ela agrega valor, ela define desenvolvimento, ela catalisa mudanças sociais e econômicas, ela vai organizar a produção, vai produzir em escala, vai padronizar e vai ser um modelo de organização de processos. Além disso tudo, né, tem aqui uma outra consequência: mudanças sociais, ambientais e econômicas. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.